eu gosto de me enxergar. Por dentro do teu olho é tão bonito de lá. Tem cor de Marte e teletransporte pra galáxia que mora em você. Me Pronto, vamos lá? passeia que eu gosto de arrepiar. Jeová, obrigado, nosso DJ. Pessoal, boa noite. Vou iniciar a gravação, tá bom? Para a gente começar o nosso encontro de hoje, podemos? Tudo bem? Lá vai, hein? Chegou mais alguém aí, Larissa. Pronto, eu acho que já está gravando, certinho? Correto? Já está gravando? Pronto, está sendo gravado, perfeito. Pessoal que chegou agora, bem-vinda, Marilene, Larissa. Boa noite, Larissa. É, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite de hoje para a gente dar continuidade às nossas atividades do módulo 5, né? Nós estamos basicamente encerrando esse nosso curso de aperfeiçoamento em educação e direitos humanos. E eu acredito que para todos nós tem sido uma experiência muito enriquecedora, de muita aprendizagem, de muita troca, e isso tem nos deixado, assim, bastante contentes, bastante felizes, né? No sábado, a gente se reuniu, se encontrou presencialmente aqui no Anfiteatro do Ceres, e nós conversamos bastante sobre livros didáticos, né? Falamos um pouco sobre livros didáticos, falamos sobre PNLD, e hoje nós temos uma convidada especialíssima, a professora Margarida Dias, que é professora lá em Natal, da História, do meu curso do coração, foi minha primeira graduação, foi a licenciatura em História, e aí ela está aqui, ela é uma pesquisadora da área, pesquisa bastante sobre livros didáticos, tem experiência na área. Eu vou agora apresentar para vocês brevemente o currículo da professora Margarida, que vai dialogar conosco, e logo em seguida eu já deixo o espaço aberto aqui para ela trazer as suas considerações, e vocês fiquem aí de olho, fiquem atentos, que aí vocês podem depois fazer perguntas, comentários, e a gente vai dialogando e construindo junto nessa noite tão especial. Tá bom, minha gente? Então, vamos lá. A professora Margarida Maria Dias de Oliveira, ela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduada em História, mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem estágio pós-doutoral pela UFRJ, pesquisa sobre ensino de história, história do ensino de história e história dos cursos universitários de história, livros didáticos de história, formação de professores, trabalhando sempre na interligação entre a teoria da história e os temas da historiografia, memória e patrimônio. Na UFRN, ela já assumiu cargos de gestão, dentre eles, ela foi diretora da editora da UFRN, de 2011 a 2015, e no período de 2004 até 2015, ela foi assessora do Ministério da Educação como representante de História na Comissão Técnica do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Então, é com muita alegria que a gente recebe hoje a professora Margarida Dias, e desde já, professora, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Boa noite, pode ficar à vontade, estou por aqui. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada a todos e todas vocês que estão me recebendo hoje. Fiquei muito contente com esse diálogo, né? Eu sempre me refiro a esse pouco diálogo que nós temos com séries. A gente precisava, apesar da universidade falar muito de internacionalização e interiorização, mas a gente precisa fazer mais atividades juntos, né? Então, fiquei particularmente feliz quando o Arthur me chamou. Eu gostaria de que essa conversa fosse realmente um diálogo, né? Então, assim, vocês podem intervir aqui no chat, se preferirem falar, podem levantar a mão, não há problema nenhum, vocês não precisam esperar eu terminar, tá certo? Arthur me recomendou que eu
pensar assim, uma fala de 40, 50 minutos, até 1 hora no máximo. Eu vou tentar me conter aqui para... vocês sabem que professor gosta de falar, né? Professora velha como eu, então, gosta de falar mais ainda, né? Então, mas eu vou tentar me conter e deixar mais tempo para a gente conversar. Mas fiquem à vontade, como eu já disse, não é pro forma, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá certo? Eu não, exatamente por isso que eu queria que fosse uma conversa, eu não preparei slide, esse tipo de coisa, mas eu queria, abrindo aqui uma apresentação para mostrar a vocês, porque desde que eu preparasse essa fala, em relação aos livros didáticos, né? E eu me lembrei, Arthur agora na apresentação começou dizendo que eu sou professora titular da universidade. Titular é a última fase da nossa carreira, né? Eu já estou realmente com tempo de me aposentar, completei o ano passado, eu já posso me aposentar a qualquer momento. Eu estou programando para me aposentar daqui a 2 anos, e esse memorial que a gente escreve para poder requerer o título a titulação, né, de titular, chegar a esse ponto da carreira, eu optei por chamá-lo, eu não sei se, talvez vocês não conheçam, era um livro muito popular na pedagogia, eu não sei se ele ainda é popular assim, um livro que chama A Vida na Escola e a Escola da Vida. E eu optei por usar o título desse livro para o título do meu memorial, né? Coloquei um subtítulo chamando Caminhos da Formação e Exercício da Docência. E depois, cada capítulo desse meu memorial, eu intitulei com o nome de um livro que eu considerei que foram livros que marcaram a minha formação. O capítulo 1 chamou História da Riqueza do Homem, que é um livro do Léo Huberman, muito conhecido, né? Aí eu coloquei o subtítulo A Memória como Herança. O capítulo 2 eu chamei Gramática das Civilizações, é um livro do Fernando Brudel, é um livro didático que o Fernando Brudel escreveu, chama Gramática das Civilizações. Então, eu utilizei para escrever o segundo capítulo, que o subtítulo é Entre Livros Didáticos, Espaços de Aprendizado e Construção de Conhecimentos, Construções de Conhecimentos, né? Depois, o outro capítulo eu chamei Sobre História, que é um livro do Eric Hobsbawm, que ele lançou em 1989, foi um livro que foi muito marcante para mim, a leitura dele, né? É uma série de textos do Eric Hobsbawm, que ele escreveu ao longo da vida dele. Aí eu chamei o Ensino, a Escrita e o Diálogo com os Diferentes. E um livro que eu li quando eu completei 50 anos, que chama Amor e Capital. É um livro feito a partir das cartas que Marx e Engels trocaram entre eles dois. Marx e Engels se escreveram durante 30 anos seguidos, eles se correspondiam todos os dias. E o autor desse livro pega essa correspondência para analisar essa formação deles dois, né? E, por fim, o último capítulo eu chamei Paisagens da História, que é um livro que tem um subtítulo chamado Como os Historiadores Mapeiam o Passado.
é de um historiador estadunidense, que, assim, é um livro que eu li pela primeira vez em 2006, e desde então eu tenho lido continuamente, porque é um livro que sempre nos ensina. Eu optei por começar dizendo isso a vocês para dizer da minha ligação com os livros, para falar um pouco, para vocês terem um pouco a dimensão do quanto os livros significam para mim. Eu sou filha de uma costureira com um homem que meu pai foi agricultor, minha mãe também foi agricultora, mas desde os 19 anos ela se tornou costureira e até os 65 anos ela foi costureira. Depois ela deixou de costurar. E meu pai, ele era agricultor, depois ele aprendeu a arte da marcenaria e da construção de casas, virou pedreiro, migrou para a capital, João Pessoa. Um dia ele estava na construção civil, estava lá trabalhando, uma pessoa chegou oferecendo um emprego na faculdade de medicina, ainda quando ela era privada, para embalsamar cadáveres. Ele nunca tinha feito isso, mas o salário era fixo e ele estava preocupado em ter um salário fixo, porque a família estava crescendo. E aí ele optou por ir para a faculdade. Aí ele virou o que antigamente nas faculdades se chamava de bedel. Bedel era um cargo que ele era uma espécie de monitor, só que funcionário da faculdade, que preparava a sala de aula para o professor. No caso dele, ele foi ser bedel do professor de anatomia. Então, ele preparava, ele embalsamava os cadáveres e ele preparava também as peças, como se chamavam. O professor pedia, olha, hoje eu vou precisar de uma perna, de um braço, de um crânio na aula. Então, ele preparava aquele material para levar para a sala de aula. Isso foi por volta de 1959, e aí, depois, a faculdade virou a Universidade Federal da Paraíba, e ele se transformou em funcionário público, né? Então, eu estou explicando que eu venho dessa origem para vocês entenderem que a minha família era uma família de poucos recursos. Livro era um objeto de luxo, né? Livro sempre foi caro. Então, esse era um objeto de luxo, a gente não tinha acesso a esses livros, né? E eu tive minha irmã, que é 8 anos mais velha do que eu, ela foi trabalhar na secretaria de uma escola. E por meio dessa secretaria, lá na secretaria, as editoras, ela conseguia livros das editoras. E foi por isso que eu tive acesso ao meu primeiro livro de história, que foi um livro que hoje eu acredito que ele já não é mais utilizado, mas ele foi um livro bastante utilizado, que é esse livro aqui, do Armando Souto-Maior. Aliás, o Armando Souto-Maior, ele era o professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi quem criou a pós-graduação que eu fiz o doutorado.
lá em Pernambuco. Ele era professor da Federal de Pernambuco, e esse livro que vocês estão vendo aí, de História Geral, esse livro didático, foi esse livro que minha irmã conseguiu, como cortesia da editora, e esse foi o primeiro livro que eu tive no na sétima série, que hoje equivaleria ao oitavo ano, né? E eu me apaixonei por essas fotografias do Paternon, essa que está na capa, mas também das pirâmides do Egito. Eu fiquei completamente encantada por essas imagens. E foi aí, nessa sétima série, que, junto com essas imagens e uma experiência, logo depois, já na oitava série, que eu tive com uma professora de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Foi uma disciplina inventada pela ditadura militar, Educação Moral e Cívica e OSPB, e EPB no ensino superior, Estudo de Problemas Brasileiros no ensino superior, Educação Moral e Cívica no sexto e na quinta e na sexta série, e OSPB na sétima e oitava série. E essa professora de OSPB, ela passou o que a gente chamaria hoje de seminário, né? Eu me lembro o tema, eu tinha que falar sobre o que era etnia, né? E, por conta disso, eu fui fazer esse seminário, e quando eu me vi na frente da sala de aula, eu pensei, eu quero fazer isso o resto da vida. Eu me encantei, então eu já tinha me encantado com as imagens e me encantei com ficar à frente da sala de aula. E eu disse, pronto, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui cuidar para sair o mais rápido possível da escola, porque eu só queria estudar história, eu não queria estudar as outras disciplinas que a escola oferecia. Então, eu fiz o que eu podia chamar hoje assim, de um feijão com arroz, o básico, para não ser reprovada, e sair o mais rápido possível da escola e ir para a faculdade, para a Universidade Federal da Paraíba, fazer História, né? A licenciatura em História. Eu estou contando tudo isso a vocês porque minha trajetória, os planos que eu fiz para a minha vida, eles foram marcados totalmente por essa vivência na escola, por essa paixão pela escola, né? Eu não consigo me ver em outro canto que não seja a escola. Então, eu sou muito feliz como professora, eu realmente me realizo na sala de aula, e de um tempo para cá, por necessidade da inserção nessa política pública, que foi do livro didático, o Arthur também leu, que eu, durante os anos de 2004 até 2015, durante 11 anos, portanto, eu fui a representante de História na Comissão Técnica do Programa Nacional do Livro Didático. A comissão técnica, nessa época, eram 5 pessoas, uma de cada disciplina, eu de História, uma professora de Geografia, um professor de Ciências, uma professora, e às vezes um professor, eles se revezavam, de Português, e um professor de Matemática, que a gente supervisionava as avaliações dos livros didáticos, cada um na sua área, e em todo o Brasil, né?
e assessorava o Ministério da Educação em todas as políticas públicas em relação ao livro e à leitura. E foi por necessidade de participação nessa política pública que eu passei a trabalhar especificamente com o livro didático, né? Atualmente, eu coordeno aqui na UFRN, em Natal, o memorial do Programa Nacional do Livro Didático. Foi um convênio feito pela reitoria da UFRN, desculpe, com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação precisava de da organização e da digitalização dos livros, né? Esse Programa Nacional de Livro Didático, ele começou em 1985, ele continua até hoje, teve algumas mudanças, mas ele continua até hoje, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês o site do memorial, né? Aqui no site do memorial, vocês têm acesso a todas as obras de todas as disciplinas, não é só de história, é de todas as disciplinas. Então, por exemplo, se vocês precisarem acessar qualquer coleção de livros inscritos, desde os livros inscritos para 1997, que é a primeira avaliação, vocês têm aqui sumário de quais são os livros que existem, de quais são as coleções, são os livros que foram inscritos para avaliação. Então, são os livros, tanto os aprovados quanto os não aprovados, tá certo? Porque foram todos os livros inscritos, tá? Então, vocês vejam aqui, ó, cada ano desse, 1997, 1998, 1999, né? Todos eles, cada um desses anos, né, diz respeito ao ano em que o livro entrou na escola, tá? Infelizmente, nós só temos até 2018, porque quando o governo Bolsonaro assumiu, ele encerrou esse convênio que nós tínhamos. Então, nós estamos, desde o ano passado, tentando retomar para a gente atualizar com os livros aqui dos outros anos, de 2019 para cá, tá certo? Então, qualquer pessoa que queira pesquisar, ela abre esse sumário, tá certo? Esse sumário vai apresentar quais são as coleções que existem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar para vocês terem conhecimento, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui é o sumário, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ano 1997, a disciplina Ciências, Ática, coleção Mundo Mágico. 1997, Ciências, Ática, coleção Quero Aprender, e assim por diante, certo? Então, aqui vocês têm acesso ao sumário a todas as coleções que tem de 1997, tá certo? Ó, ciências, todas as coleções de ciências, aí depois as coleções de estudos sociais, depois as coleções, olha como tem muitos estudos sociais regionais, ou seja, os livros de história
Rio Grande do Norte, história da Paraíba, história do Rio de Janeiro e assim por diante, tá? São livros regionais, tá? Aí, depois disso, aí vocês têm geografia e história, né? Depois vocês têm só geografia, depois tem história geral, depois tem matemática, depois de matemática, português, tá? Então, cada ano nós temos todas essas coleções, o livro do aluno e o livro do professor, tá? Então, quando um pesquisador ou qualquer outra pessoa entra em contato conosco pedindo para acessar o nosso acervo, a gente coloca em disponibilidade para essa pessoa que ela está precisando, tá? E a pessoa pode fazer a pesquisa, tá? Então, nós temos mais de 22, são 22 mil livros, 22.300 e pouquinho. Então, são mais de 22 mil livros digitalizados. Nós temos também o acervo físico e o acervo digital. Então, tanto a pessoa pode pesquisar pela internet, como a pessoa, se quiser, pode, não, mas eu quero ir pegar no livro, quero ver o livro, quero analisar, pode vir aqui a Natal e a gente também tem os livros físicos, esses mesmos livros. Em termos de acervo digital, é 1,5 TB de documentos digitalizados, né? Página por página dos livros. E nós temos esse acervo todo físico, né? Vejam bem, o que é que eu considero importante a gente compreender, né? O livro didático, ele tem uma singularidade. Aí eu vou pedir licença a vocês, eu acho que fica bom eu apresentar aqui, mesmo que eu não vá mostrar slide por slide, mas algumas coisas que, inclusive, eu posso depois passar para essa apresentação, vocês podem olhar outros aspectos. Mas eu queria, só para facilitar a fixação de vocês, vamos dizer assim, eu queria mostrar a vocês deixa eu só ver se eu consigo botar aqui em tela cheia. Não ficou, nem está passando, né? Para vocês, espera aí. Aqui está aparecendo, professor, só Tá não está na tela cheia. Não está em tela cheia. Será que um F5 vai? Eu botei no F5, para mim tá, só não tá para você, entendeu? E Mas eu acho que a gente consegue ir acompanhando. também não está passando. Deixa eu tentar novamente. Eu acho que a professora acabou saindo aqui sem querer, gente. Ou
caiu aqui a internet dela. Vamos só aguardar um pouquinho, que ela deve estar voltando. Ela estava tentando projetar aqui para a gente. Quando ela estava falando, eu estava lembrando da nossa aula que foi presencial sábado, que a gente começou conversando sobre a música Livros, né, do Caetano, e falava do livro que tinha sido A Estrela Entre as Estrelas para ele, né? E aí a gente começou a falar de alguns livros, né, que vocês até comentaram, e ela apresentando aqui para a gente justamente um livro de história que fez toda a diferença na trajetória dela, né? Que a fez querer se enxergar enquanto professora de história, querer estar nesse lugar muito interessante. Eu acho que ela já voltou aqui. Pronto, a professora está aqui com a gente, professora Margarida. Aqui aparece que ela voltou, deixa só ver se a gente consegue ouvi-la. Pronto, estão me ouvindo, né? Sim, perfeito. Bom, eu, apesar de não estar aparecendo tela cheia, Arthur, mas depois eu vou mandar essa apresentação para vocês. Tá certo, não tem problema nenhum. Eu queria que, se for possível, que vocês observem esses pontos que eu coloquei aí, né? Vejam, vamos pensar um pouco juntos. Foi por isso que eu preferi começar falando da importância que o livro didático teve em minha vida, porque eu acho que cada um de nós tem alguma história com um livro, né? Ou um livro que chamou a atenção da gente para alguma coisa, que faz parte da nossa história. Eu acho que todos nós temos isso, né? Agora, eu queria que vocês pensassem um pouco comigo a natureza do livro didático. Porque, veja, ele é um livro para o aluno, mas é um livro escolhido pelo professor. Ele é um material final para o autor. O autor do livro didático, ele faz toda uma pesquisa e ele é um material de final, tá certo? Quer dizer, foi o ponto final para ele. Mas é um livro de início para o aluno. É uma primeira leitura para o aluno, tá certo? Ele direciona os estudos, porque a definição de livro didático é exatamente isso. É um livro que tem orientações para o professor, que tem um currículo a ser desenvolvido e ele tem uma proposta de avaliação, tá certo? Então, ele direciona os estudos, né? Ele chega até a estabelecer o programa. Vocês sabem que, recentemente, nós tivemos a publicação da Base Nacional Comum Curricular, e ela é um primeiro ponto para se fazer um currículo, mas até então a gente não tinha um currículo estabelecido no Brasil. Não havia uma obrigatoriedade de nenhum conteúdo, em nenhuma disciplina. A única obrigatoriedade era com as duas emendas à LDB, que era a emenda de 2003, que era a História da África e da Cultura Afrodescendente, e a emenda de 2008, que é da História Indígena, tá certo? Então, até 2015, quando saiu a Base Nacional Comum Curricular, que ela é base, ela é ponto de partida para se fazer um currículo, ela não é um currículo, ela é ponto de partida para se fazer um currículo. Até então, o Brasil não tinha um currículo obrigatório, tá certo? Então, vocês vejam. E então, quem era que estabelecia esse currículo? Os livros didáticos. Era a tradição dos livros didáticos que fazia com que a gente tivesse um currículo. Então, ele chega, inclusive, a estabelecer um programa. E ele é um material feito por vários profissionais. Ele não é um material feito por um único professor, por um único autor. Embora a gente tenha, agora, quando eu falei do livro do professor Armando Souto-Maior, né? Mas Armando Souto-Maior, ele pode ter escrito um texto base,
mas as atividades quem faz é um outro grupo de profissionais. As imagens pelas quais eu me apaixonei é um outro grupo de profissionais que seleciona, né? E assim por diante. Ele é um material feito por vários profissionais. Então, eu queria que vocês pensassem comigo, junto comigo, sobre isso, porque o livro didático, ele é um material muito específico, tá certo? E ele tem, obviamente, como tudo na escola, ele tem uma história, né? O livro didático com o qual a gente está acostumado hoje, aquele livro didático todo colorido, todo cheio de uma série de recursos, né? Não é um livro de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e assim sucessivamente, né? Então, é muito interessante a gente pensar na natureza desse livro didático. Qual é o objetivo dele, né? Eu comecei aqui falando do Programa Nacional de Livro Didático, porque ele é um programa de política afirmativa, né? Os 3 programas mais caros do Ministério da Educação são de transporte escolar, de merenda escolar e de material didático, tá certo? E todos eles são de política afirmativa, ou seja, todos eles têm por objetivo garantir necessidades básicas para que as pessoas cheguem em condições de igualdade à escola. Porque se a gente não tiver o transporte, se a gente não tiver a merenda, se a gente não tiver o material didático, se a gente não tiver o fardamento, isso vai atrapalhar, vamos dizer assim, a nossa presença e a nossa participação na escola. Então, o livro didático, além disso tudo, além do que eu falei, ele é ponto de partida para o aluno, ele é ponto final para o autor, ele estabelece um programa, né? Além de tudo isso que eu falei, ele é o livro que as famílias brasileiras têm mais acesso. A Câmara do Livro, ela faz, anualmente, ela faz uma pesquisa, e todos os anos, nos últimos 20, 25 anos, o que é que se constata? Qual é o livro mais lido? A Bíblia e, em seguida, os livros didáticos. Ou seja, são esses livros que chegam à casa da maioria das famílias brasileiras, né? Esse livro, ele interfere não só na vida do estudante, mas ele interfere na vida da família, porque, por meio dele, um pai lê, uma mãe lê, alguém que cuida daquela criança lê, ele lê para os irmãos, né? Então, é um livro que chega à família, né? Então, esse é um livro muito importante, né? Por isso, me causa muita estranheza quando eu converso com um professor, com uma professora, e ele me diz, ou ela me diz assim, Margarida, eu só tenho o livro didático. Não é eu só tenho, eu tenho o livro didático, né? E o livro didático tem uma potencialidade imensa, né? Eu estou conversando aqui, né? Eu espero que a gente interaja, mas quem está me ouvindo são professores e professoras, né? Pelo que eu vi aqui nos nomes, mais professoras do que homens, né? E vocês sabem que os livros atualmente, eles têm não só as orientações ao professor, ele tem o texto principal, ele tem aqueles textos complementares, ele tem os boxes, eles têm as atividades, eles têm sugestões de leitura, eles têm indicações de filmes, de sites.
eles têm mapas, eles têm gráficos, eles têm tabelas, eles têm questões do Enem. Então, vejam a quantidade de coisas. Tem imagens de todos os tipos, tem fotografias, tem ilustrações, tem reproduções de obras de arte, tem reproduções, fotografias de arquiteturas, né, de monumentos de todos os tipos, de museus. Então, vocês vejam a quantidade de coisas que a gente pode trabalhar, né, com o livro. Eu fui professora da educação básica de 1985 até 1995. Eu sei, faz muitos anos, era uma realidade completamente diferente, né? Mas já naquela época, né, muitas vezes eu me deparei com situações, eu querendo dar aula, né, inexperiente, sem refletir sobre isso, né, e eu preocupada em trabalhar a informação, e muitas vezes o meu aluno, a minha aluna, embevecida com alguma imagem que eles viram. Exatamente como eu fiquei embevecida com o Partenon, com as pirâmides do Egito, e quantas vezes, em vez de a gente olhar aquelas imagens junto com os alunos, a gente questionar aquilo ali, a gente se preocupa em, não, vamos dar o conteúdo, né? Como se aquela imagem, como se aquele recurso não fosse também conteúdos e conteúdos importantes, né? Então, isso é algo que a gente precisa refletir, né? E vocês, eu não vou me arriscar a... Pode falar, Arthur. Pode continuar, professora. Só quando a senhora terminar, vou pegar o gancho para falar uma coisa que a gente conversou na aula, que tem tudo a ver com o que a senhora está falando também. Pode falar. Eu vou aproveitar. Enquanto você fala, eu vou pegar um copinho d'água aqui para mim. Ah, perfeito. Boas, pronto. Não, eu só ia comentar sobre isso que você estava falando, professora, que muitas vezes a gente ouve um discurso muito da parte dos professores, que é um discurso de condenação e de demonização do livro didático, né? Enxerga, às vezes, o livro didático muito mais como um vilão do que propriamente como um aliado, né? E aí a gente entende todas as questões de trabalhar a territorialidade e tudo isso, né? Mas tem uma fala da professora Cici Bittencourt que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte, que o bom livro didático é o livro que é utilizado por um bom professor, né? Então, assim, não adianta, você pode ter o melhor livro didático nas suas mãos. Se você não conseguir realizar um bom processo de mediação entre aquele material didático e os seus estudantes, tudo aquilo vai se esvaziar, né? Da mesma forma, muitas vezes a gente se depara com livros que muitas vezes não trabalham, não contemplam, né, as subjetividades dos nossos estudantes de uma maneira tão diretiva, mas a depender do processo de mediação que o professor realiza, isso pode acabar se tornando, né, esse livro pode acabar sendo utilizado como um instrumento, né? Então, eu acho que tem muito isso. Às vezes a gente fica muito num discurso. Eu vejo muito isso, né? Eu venho da educação básica e eu via muito isso na educação básica, dos professores que ficavam demonizando, né, e colocando toda a culpa no livro didático, mas o livro didático não é o professor da turma, o professor da turma é você, e é você que realiza esse processo de mediação. Então, achei muito interessante isso que você trouxe, professor. Muito obrigada, Arthur, pela contribuição. Exatamente. E aí eu vou... Arthur me ajudou bastante agora em eu puxar uma outra linha de raciocínio, né? Que é exatamente o fato de que quem é esse bom professor? Quem é essa boa professora? Né? É a pessoa que planeja, né? Que tem planejamento para saber
que aquela escola está se propondo, né? Ser coerente com o que o coletivo da escola está propondo e que olha para os seus alunos, para a sua comunidade e reflete sobre esse objetivo, né? Então, eu não devo, eu não, eu não deveria, né? Eu não poderia, embora isso aconteça, né? Pensar uma aula sem olhar o meu público e o meu objetivo. Porque vocês sabem, tanto quanto eu, que um sexto ano, um sétimo ano, um oitavo ano, né, um ensino médio, um primeiro ano, um segundo ano, eles nunca são iguais, né? Nem na mesma escola, nem em escola diferente, né? Então, eu tenho objetivos, né? Vamos pensar, do primeiro ao terceiro ano, se espera que a gente alfabetize as crianças, né? Mas cada turma dessa terá uma proposta, né, diferente, porque os alunos são diferentes, né? Só um minutinho, pessoal. Certinho, tranquilo. A gente segue por aqui. Se vocês forem ter dúvidas, perguntas, comentários, vocês podem ir colocando no chat, tá? Que a gente vai administrando isso aqui, vai anotando as perguntas para depois a gente repassar para a professora. Ou se vocês se sentirem confortáveis, podem ligar a câmera, como a gente está fazendo aqui. Podem ligar a câmera, abrir o áudio, conversar, perguntar diretamente para a professora, tá certo? E assim a gente vai dialogando e vai construindo junto. Vão pensando aí nas provocações, nas coisas que nós conversamos no sábado também, que estão se coadunando aqui, para a gente ir fazendo esse diálogo. Só aguardar um pouquinho a professora voltar e a gente segue. Oi, Jeová, pode falar. Só para dar uma boa noite aqui, eu não estou conseguindo ligar minha câmera, que meu computador está com probleminha, às vezes quando eu ligo ele vai desligar. Mas, além de dar uma boa noite, lembrar que amanhã a gente tem encontro de orientação, é nosso último encontro de orientação, onde vamos aprofundar um pouco sobre os detalhes de como vai ser lá no dia que nós vamos encerrar o nosso curso, né? E reiterar que toda a equipe está à disposição para esclarecer as dúvidas. Então, lembrem-se, vocês têm orientadores, vocês têm tutores, tem a equipe da coordenação, na pessoa de Maria Aparecida e de Arthur, tem Gessiane e tem eu também, que apoiamos aí os nossos coordenadores. Então, podem entrar em contato com toda essa equipe, que ela estará pronta para ajudar. E se tiver alguma dificuldade também, entre em contato conosco, que nós buscamos, se a gente não resolver, a gente tenta mitigar os processos, tá certo? Então, contem com a gente. Isso mesmo, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem, quase não sai, já podem ir anotando, tá certo? Que é para amanhã a gente dialogar sobre esse processo de construção do trabalho final. Eu acredito que boa parte de vocês já estão com ele bem adiantado, tendo em vista que é nosso último encontro de orientação, mas estaremos juntos amanhã à noite para tirar dúvidas, tá bom? Voltamos com a professora Margarida. Desculpa, viu, Arthur? Tudo bem, sem problemas, meu bem, nem se preocupe. Pois então, a gente precisa pensar nesse público, né? E eu fiquei pensando, eu fiquei muito curiosa, viu, Arthur? Depois eu queria conhecer mais o curso de vocês. Mas eu fiquei pensando, inclusive direitos humanos, né? Terá que ser pensado também em relação a essa comunidade, né? Eu tenho trabalhado, Arthur, eu estou
fechando a ação de extensão agora, que chama Como Construir Memórias de Comunidades. Eu estou formando, vamos dizer assim, historiadores de comunidades, porque comunidades em situação de rua, comunidades de trabalhadores invisibilizados, né, como prostitutas, comunidades quilombolas, indígenas, elas querem também registrar. E eu estou trabalhando, Arthur, com a história como um direito, tá certo? Então, eu estou dando esse exemplo para a gente pensar que uma comunidade como uma dessas que eu estou trabalhando, um pessoal em situação de rua, né? Às vezes a gente pode, assim, de uma forma até estereotipada, né, dizer, mas será que esse pessoal está pensando a construção da memória como um direito? Eles estão, né? Então, veja, discutir o que são os direitos humanos, né, também tem a ver com determinadas demandas que nós procuramos atender dessas comunidades. Então, nas escolas, as comunidades com as quais vocês vão trabalhar também podem apresentar direitos humanos muito diversificados, né? Muito diferenciados. E é importante que a gente discuta isso, né? Então, vocês estão fazendo um curso de aperfeiçoamento, eu não vou procurar me meter nisso, que vocês sabem mais do que eu não vou falar sobre isso, né? Mas eu queria que vocês pensassem sobre esse triângulo, né? O que é o livro didático, tá certo? Que público eu estou trabalhando? Que público eu quero atingir, né? E qual o meu objetivo? Porque o meu objetivo pode ser o direito à leitura, né? Arthur, eu vou depois compartilhar com você uma exposição que ficou pronta essa semana, chamada pelo direito às leituras, né? A gente está discutindo a questão do letramento, dos multiletramentos nos anos iniciais, né? Então, o acesso à leitura, o acesso à cultura letrada é fundamental para a gente, né? Nós acabamos de passar por um período horrendo da nossa história como coletivo, que foi a pandemia, né? E vocês sabem o quanto nós tomamos pé de uma situação que nós não tínhamos mensurado tanto quanto. O acesso à internet, né, é uma questão de direito básico hoje, porque até para pedir auxílios, né, para ter acesso a um banco, para ter acesso à própria internet, a gente precisa saber manusear isso, né? Então, o acesso à cultura letrada, junto com o acesso às tecnologias digitais, né, é uma questão de direito fundamental. Então, pensar nesses direitos, né, é algo que vocês vão ter que pensar junto com cada escola, junto com cada comunidade. E aí, Arthur, só para fechar mesmo, que eu tinha prometido falar pouco e já não estou cumprindo, né? Só para fechar, veja, nós temos, aí eu vou falar mais de história, tá certo, Arthur? Para não me arriscar muito a falar dos outros. Mas nós temos um grande problema com os livros didáticos, pelo fato de que as editoras, elas não querem gastar, certo? Remodelando totalmente o livro. Porque para você reestruturar o livro, você
precisaria efetivamente de uma equipe, né? Não de uma equipe como a que eles têm hoje, com os trabalhos já todos segmentados. Não, você escolhe as imagens, você seleciona as atividades, né? Mas no sentido de reestruturar, inclusive, como a gente apresenta os livros, né? Por outro lado, a nossa formação ainda é muito eurocêntrica, né? E nesse quadripartite, né? História antiga, medieval, moderna, contemporânea. E o ruim não é só ela estar dividida dessa forma, é o que ela significa, essa ideia de que os europeus são os protagonistas e que todo o resto, entre aspas, do mundo aparece a partir das ações e do protagonismo europeu. Então, isso é um grande problema, inclusive para a gente pensar esses direitos humanos, não é? Porque eu não vou aqui medir tragédias de forma alguma, a gente não pode fazer isso, mas a gente chama de holocausto, né? O que foi feito com os judeus, e é correto, foi feito, mas a gente não chama de holocausto, a gente não chama de genocídio, o que foi feito com os povos originários nas Américas, nem com os seres humanos escravizados na África, né? A gente não questiona, infelizmente, vocês devem estar fazendo isso nesse curso, o extermínio de toda uma população negra e subalternizada na sociedade brasileira. Nós temos números de guerra, né, comparáveis a guerras, numa sociedade que oficialmente não está em guerra, né? Então, para discutir direitos humanos, Arthur, aí chega a fala que você fez se baseando na CICE, né? O professor que está fazendo esse curso com vocês, com certeza, vai estar mais fundamentado para pegar esses temas tradicionais que estão nos livros, né? E discutir do ponto de vista dos direitos humanos, tá certo? Mas nós precisamos falar na formação de professores, nós precisamos falar em todos os professores que estão sendo formados por esse país afora, né? A UFRN hoje tem uma resolução de obrigatoriedade do tema dos direitos humanos em todos os seus cursos, né? Isso é um avanço significativo, como é obrigatório também a questão da história ambiental, da cultura indígena e da cultura afro-brasileira. Sem dúvida nenhuma, isso é um avanço, mas é necessário que a gente pense não só em incluir esses temas, mas em como incluir, né? A gente dando um novo enfoque, inclusive para não ficar uma coisa burocratizada, só de conhecimento de algumas legislações, né? Então, concordo, Ana Lúcia, com você, esse curso deveria ser condição, né? Esse é um conteúdo que deveria ser condição para todos que trabalham na escola, e não só para os professores, mas para todos os outros profissionais. Então, fechando mesmo, eu queria que vocês pensassem na natureza do livro didático, no público que está lá na nossa frente, porque um professor, ele não pode deixar de reconhecer o seu aluno, né? De conhecer com quem ele está interagindo, né? E o objetivo com o qual a gente quer trabalhar. Porque, como eu estava dizendo anteriormente, se num momento o direito à leitura pode ser fundamental, em outro momento, o direito a você ler o mundo, né? Entender a sua sociedade pode ser fundamental,
e, em outros momentos, conhecer a legislação, sim, conhecer os nossos direitos já inscritos nas legislações pode ser fundamental. Então, em cada momento, né, desse percurso na escola, né, sem dúvida alguma, muitos direitos, né, devem ser explorados para a gente se entender como ser humano, como pessoa na sociedade. E em todos eles é preciso a gente reconhecer sobre outras sociedades, em outros momentos, quais são os direitos humanos que foram negados e os que precisam ser retrabalhados, né? Então, eu espero ter instigado vocês de alguma forma. Estou à disposição para vocês fazerem qualquer questionamento e a gente poder conversar. Não sei se eu vou saber responder, mas estou disposta a conversar aqui com vocês. E, obviamente, pedir desculpas por essas algumas interrupções, mas eu estou em uma fase da minha vida, eu tenho um neto que eu estou revoltada porque me negaram esse direito maravilhoso até agora. Então, eu estou com um netinho de 2 anos e meio, e ele hoje passou a tarde aqui comigo e estava ali saindo, chorando muito, porque o pai veio buscar ele na casa da avó e ele estava revoltado, como é que ele podia sair da casa da avó, eu tive que ir ali socorrer um pouquinho. Então, peço desculpas. Casa de vó é tudo na vida, né, gente? Obrigado, professora. Parabéns pelas colocações. Muito obrigado. Eu vou abrir agora para comentários e para perguntas. Eu vou começar lendo um comentário do José Carlos, que ele colocou lá no chat, falando que o contato com histórias bem elaboradas estimula a imaginação e a criatividade dos alunos. E isso contribui para uma aprendizagem mais significativa, em que eles fornecem o conteúdo do livro com as suas experiências de vida, né? Conseguem ter essas relações entre o conteúdo que está lá e as suas vivências. Eu acho que dialoga muito com aquilo que o Libânio fala, e o Saviani também, dos conteúdos vivos, né? Daquele conteúdo que não é aquela coisa fria que está lá no livro didático, é um conteúdo vivo, que tem uma relação com o cotidiano, com a vivência do estudante, e isso modifica, né, a forma da gente olhar para o objeto de conhecimento, a forma de tecer uma relação com essa aprendizagem. Eu queria fazer uma pergunta, eu vou começar a rodada de perguntas. Quem for tendo perguntas, gente, vai levantando a mão, abre a câmera, fala aí ou manda no chat que a gente lê. A gente conversou um pouco também, professora, sobre essa questão de entender o livro didático também como um produto de uma sociedade, né? Nós vivemos em sociedade e aí a gente entende muito, inclusive a partir da leitura da história cultural, essas construções sociais, esses signos, representações, e entender que tudo isso é construído socialmente, né? E perceber também, já numa leitura mais que venha de um marxismo, que entende essa sociedade capitalista que está sempre produzindo, né? E tudo é produto, né? O saber é produto, o conhecimento é produto, o livro didático também é. Então, a senhora até falou, né? Na aula presencial, a gente começou dialogando sobre essas diferentes expectativas. Por exemplo, quando um professor abre o livro didático, o que ele gostaria de encontrar lá? E o estudante, quando ele abre o livro didático, o que ele gostaria de encontrar quando ele abre um livro didático? A editora, ela precisa balizar esses interesses, né? Ela precisa fazer isso convergir, fazer isso dialogar, também atender às demandas da legislação educacional e às demandas de mercado, né? Que se modificam também ao longo do tempo de acordo com as relações sociais e as relações políticas. E aí a senhora que participou da comissão e tudo mais, que tem essa vivência de pesquisa, inclusive, de bastante tempo, eu gostaria de, como um relato pessoal mesmo, de perguntar assim, professora, como que você enxergou isso, ou vivenciou, se foi o caso, desses diferentes olhares políticos, das mudanças políticas que nós fomos sofrendo no nosso país, e como que isso impactou na política de livros didáticos, no PNLD, para o ensino como um todo. Arthur, eu participei, como eu disse antes, de 2004 até 2015.
tá certo? Eu não tenho como te falar muito de 2015 para cá. Sim. Tenho algumas notícias, assim, porque foram muito veiculadas, e, claro, como pesquisadora, eu acabo sabendo, né? Por exemplo, nós trabalhamos muito entre 2004 e 2015 pela inclusão de determinados, não eram de conhecimentos, vamos dizer assim, não era de listagem de conteúdos, mas era de princípios. Por exemplo, respeito à diversidade em todos os sentidos, diversidade sexual, diversidade de identidades, né, diversidade do conceito de família, por exemplo, né? Porque nós temos muitas famílias chefiadas por mulheres, né? Seja mãe solo, seja pais ausentes e que a mulher assumiu a chefia da família, ou famílias, por exemplo, avós tomando conta, né? Então, não dá para, no livro didático, a gente trabalhar com aquela definição de família nuclear tradicional, um homem, uma mulher e filhos, né? Então, a gente trabalhou muito com isso. E, infelizmente, houve um retrocesso muito grande no governo Bolsonaro, que está sendo tentado recuperar agora. Então, assim, nós nunca listamos, foi por isso que eu fiz também questão de chamar a atenção, que a gente não tinha um currículo, tá certo? O livro didático, ele foi construindo na tradição escolar um currículo para a sociedade brasileira, tá certo? Isso em todas as disciplinas, né? Meu filho e minha nora, um dos meus filhos e minha nora, são professores de química, e eles dizem exatamente isso em relação à química. Os meus colegas da língua portuguesa, idem, também diziam isso. Foi a tradição escolar, foi se consolidando na escola. Não, isso aqui é do primeiro ano, isso aqui é do segundo ano. E isso foi se consolidando nos livros e virou currículo, tá certo? Então, o que acontece, Arthur? As editoras, elas vão se adequando aos editais do PNLT, tá certo? Quando a gente diz, olha, não pode ter preconceito, não pode ter estereótipo. Então, elas vão corrigindo aqueles pontos, tá certo? Mas eles não investem, como eu estou dizendo a vocês, para reformular o livro, tá certo? E também, por conta da formação de professores, como a formação de professores não trabalha com livro didático, o que é que acontece? Quando eu entrei em 2004, na comissão técnica do PNLD, a gente tinha umas 7 ou 8 coleções temáticas, que não era antiga, medieval, moderna e contemporânea, era por tema, tá certo? Essas coleções deixaram de existir. Por que elas deixaram de existir? Porque os professores não escolhiam elas. Por que os professores não escolhiam? Porque eles não se sentiam confortáveis em trabalhar com elas. Veja, a gente passa a vida toda na escola estudando história antiga, medieval, moderna, contemporânea. Aí vai para a universidade, estuda história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Como é que esse professor vai para a escola e vai pensar uma outra forma? Não é lógico, tá certo? Então, ao professor deixar de escolher, as editoras também vão tirando isso do mercado. É uma empresa, ela quer lucrar. Se ela está oferecendo uma mercadoria que não está sendo escolhida, qual é a empresa capitalista que vai continuar tentando vender aquilo ali? Né? Então, eles foram tirando, tá certo? E aí, hoje, a gente só tem essas essas coleções tradicionais em história, tá certo?
e com poucas mudanças entre elas. Então, há uma cristalização do modelo de livro didático, tá certo? Você tem muitas editoras, você tem muitos autores diferentes, mas você não tem grandes diferenças entre eles, tá certo? E isso é um problema para a gente pensar nas nossas formações continuadas, né? Porque também, se os professores universitários só pegam no livro para dizer que o livro está errado, como é que você vai convencer um colega, um futuro profissional, a dizer, não, eu vou me debruçar sobre isso aqui para eu entender, inclusive, qual é a natureza desse livro, qual é a especificidade dele, para que ele serve, como é que eu me transformo nesse bom professor que, com qualquer livro, eu dou uma boa aula. Não é? É verdade. Se você só bota defeito, se você só abre o livro para dizer, tá vendo, esse livro não tem esse conteúdo, tá vendo, esse livro está errado. Pois então, é. não tenho para que eu me debruçar sobre isso, né? E aí a gente fica nesse círculo vicioso. A gente só estuda isso, o livro não é trabalhado pelo professor. Veja só, gente, as universidades, eu tenho certeza que o SERES é o maior foco produtor de história do Seridó. E por que a universidade não tem uma equipe fazendo um livro didático sobre a história do Seridó? Porque livro didático é uma produção muito específica. A gente não faz ele como a gente faz uma tese, como a gente faz na dissertação. Né? Quando eu estava na direção da editora, eu falei muito isso. Eu digo, gente, a gente precisava ter um edital específico para a produção de livro didático, porque ele é totalmente diferente. É verdade. Então, veja, a gente produz muita coisa sobre a história do Seridó, sobre a história do Natal, sobre a história de Caicó, sobre a história de Currais Novos, mas a gente não tem uma equipe dizendo, certo, então a gente vai fazer um livro, né, que vai ser, inclusive, disponibilizado pela universidade, né, que a gente vai dar formação de professores, né, para ser trabalhado. Exato. E Né? tudo isso que você falou agora, professor, denota ainda mais a importância do nosso trabalho, né? Porque quem escolhe o livro didático somos nós, né? A gente quem vem da escola pública sabe que a gente recebe as coleções bonitinhas lá, né? Para que a gente possa avaliar essas coleções, analisar bonitinho e depois eleger duas, né? Dizer, essa daqui é a nossa primeira opção, essa daqui é a nossa segunda opção. Então, não adianta depois ficar reclamando, dizendo que o livro didático é ruim, porque quem escolheu o livro didático foi você, né? Então, a gente precisa ter cuidado com esse critério de análise, de saber exatamente aquilo que a gente está propondo, de levar para a nossa sala de aula, porque depois não adianta reclamar, né? Eu já trabalhei em municípios, por exemplo, em que o pessoal recebia as coleções, deixava lá na estante, nem ligava, porque você recebe com um tempo antes, para depois se reunir todo mundo, e aí a secretaria organizava bonitinho, convocava os professores, promovia um lanche para os professores dialogarem sobre as impressões que eles tiveram em casa, das coleções, para escolher, o povo só queria lanchar e ir embora, né? Aí depois vai reclamar que veio qualquer livro, que o livro era ruim, mas cadê, né? Cadê a contrapartida? O nosso papel é muito importante nesse processo, né? Vou só ler um comentário de Ed Calbi que ela colocou aqui no chat, falando que é sempre um privilégio ouvir a professora Margarida, com certeza. E, de fato, como precisamos conhecer o entorno, a realidade de nossos alunos e a escola onde atuamos, para que, partindo dessa realidade, possamos fazer as perguntas necessárias ao livro didático, de forma que possamos aproximá-lo de nosso locus. É bem isso mesmo, Ed Calbi. Ed Calbi, privilégio é ter você aqui assistindo a gente, eu acompanho
Edicalva, as postagens dela, o trabalho que ela fez no próprio História, né? Tudo isso. E veja, Edicalva sabe o tempo que a gente gasta, né? O tanto de conhecimento que a gente tem que mobilizar para preparar uma aula, né? Então, veja, ter uma síntese organizada no livro didático não é qualquer coisa, não é? Com toda a autonomia que o professor e a professora podem, e, por exemplo, e a gente faz isso o tempo todo, né, gente? A gente pega um livro e diz, eu vou explorar muito esse texto aqui. Não, mas essa atividade está muito... Não é isso que eu quero, eu faço outra atividade, né? Ou então eu pego a imagem e digo, nossa, essa imagem era tudo que eu queria, que vou trabalhar com ela. Mas esse texto complementar, não, esse texto complementar não está legal, né? Então, a gente vai fazendo isso. Então, veja, quando a gente tem um texto síntese desse, quando eu provoquei agora vocês, para vocês pensarem, né, na importância da gente fazer livro didático, não é, gente, que eu acho que a gente ia fazer um livro didático perfeito, de forma alguma. Mas quando a gente tem um livro para criticar, já adianta muito o nosso trabalho. Agora, imagina a gente ter que fazer primeiro essa síntese, né? Quando eu tenho um livro de história do Natal, de história de Caicó, né? De história do Currais Novos, um conjunto de poesias dos poetas populares do nosso Rio Grande do Norte, ou do Seridó, ou do Alto Oeste. Veja, quando eu tenho esses livros síntese, né, como é o livro didático, eu tenho já um bom começo. Isso não quer dizer que o livro vai estar perfeito. Quando eu defendo o Programa Nacional do Livro Didático, eu não estou dizendo que esses livros são perfeitos. Eu estou dizendo que, pelo menos, a gente tem a garantia que esse material está na escola e que a gente tem um caminho por onde iniciar com os alunos. Né? Então, isso é importante. Porque, veja, nenhum livro, nem ele vai ser perfeito, né? Por que ele não é perfeito? Porque ele não dá conta da complexidade das sociedades que nós vivemos, né? Uma vez, Arthur, quando eu estava nesses 11 anos lá que eu passei na comissão técnica, aí um governador do Piauí, do Piauí, ele entrou com um processo para tirar uns livros de circulação, que tinha que tirar os livros e tal. Por quê? Porque não tinha a revolução do genipapo. Aí, Arthur, eu fiquei naquela, né? O cara reclamando na minha frente que não tinha a revolução do genipapo. E eu não podia dizer ao cabo que eu não sabia o que era essa revolução do genipapo, né? Eu digo, vala-me Cristo, e agora? E assim, minha cabeça fervilhando, né? Eu digo, minha Nossa Senhora, eu nunca vi falar nessa revolução do genipapo, e agora? Né? Aí, claro, quando o cabo saiu, fez a reclamação dele toda, e eu fui procurar saber o que era a revolução do genipapo. Foi uma das revoltas de independência que houve lá no Piauí, né? Então, assim, eu estou falando num tom jocoso, eu não estou desmerecendo a Revolução do Genipapo. Eu estou chamando a atenção que a gente não dá conta de conhecer essas coisas todas. Né? Então, assim, não tinha a Revolução do Genipapo porque ela pode ser muito importante para o Piauí, mas ela não é algo que demonstre essa nacionalidade, entende? É por isso que eu estou dizendo que a gente precisa compreender a natureza do livro didático, né? Então, essas coisas é importante a gente ter em mente, inclusive para a gente pensar nesse nosso público e nesse nosso objetivo, né? Eu e a professora Juliana Teixeira Souza, junto com um grupo de alunos, fizemos um livro são sequências didáticas
sobre escravidão no Rio Grande do Norte. E ele foi feito, está no repositório da editora da universidade, né? E ele foi feito exatamente com esse objetivo. Olha, escravidão, a gente sempre trabalha de um ponto de vista do Rio, de Minas Gerais, de São Paulo. Então, vamos pegar casos aqui do Rio Grande do Norte. E a gente pegou a partir da comarca de São José do Mipibu. Então, veja, a gente pegou de um ponto de vista aqui do litoral, né? Isso pode ser feito com os processos, por exemplo, do Labordoc. Vocês podem ter outros materiais maravilhosos, tá certo? Mas sempre nessa ideia de complementar o livro, no sentido de que eu posso usar esses materiais para começar a trabalhar a escravidão, estando com alguns exemplos mais perto da realidade em que nós vivemos, né? Então, a história local deixa de ser, não, eu trabalho o Brasil, depois trabalho a história local, para ser o ponto de partida. Não, eu vou partir da escravidão aqui para trabalhar a escravidão no Brasil inteiro, né? Então, aí já muda a perspectiva, tá certo? Verdade, professora, você estava falando e eu estava justamente lembrando da minha mãe. Minha mãe, ela é professora aposentada, né? E ela atuou durante muitos anos em vários segmentos, foi professora alfabetizadora. E depois, já agora mais próxima já de um tempo para cá, ela foi trabalhar só com a disciplina de ensino religioso, né? O componente de ensino religioso. Ela fez ciências da religião e foi trabalhar. E uma coisa que eu acompanhava muito ela no começo é que não tinha material didático. E aí eu via como era trabalhoso, né? Porque ela tinha que planejar, tinha que produzir o material para depois. Então, isso que a senhora está falando, de a gente conseguir acessar esse material, a gente já tem ele pronto, então a gente já não tem esse trabalho. Como a gente vai trabalhar, como a gente vai manipular, manusear esse material, aí é outra coisa. Mas a gente tem, isso já é uma vitória muito grande, né? E se é para a gente, facilita o nosso trabalho, imagine para o nosso estudante, né? Que muitas vezes, como a senhora já chamou a atenção, às vezes é o único livro que ele tem em casa. Às vezes é o único livro que a família toda tem em casa. É o livro didático, né? Eu trabalhei em municípios em que eu trabalhava na zona rural, e agora na pandemia, isso foi muito latente, porque eram localidades de muito difícil acesso, que as pessoas não tinham os instrumentos, né, as ferramentas tecnológicas, não tinham internet, e o que eles tinham era o livro didático. Então, se a gente não tivesse um bom livro didático, como que ficava, né? Então, assim, a gente precisa olhar com outros olhos. Eu acredito que realmente é necessário olhar com outros olhos para a questão do material didático e ensino, né? E aí, minha gente, perguntas. Temos perguntas, comentários, sugestões, desabafos. E aí, como estamos? Eu estou tentando... Jeová, você mandou para mim o link da frequência, mas eu não estou conseguindo abrir. Não sei o que está acontecendo. Não sei se você consegue compartilhar com a gente aqui no chat. Consigo, só um minuto. Obrigado, querido. Eu não estou conseguindo abrir. Enquanto o Jeová vai passando aí a frequência, quem temos aqui? Licença, professor, a Larissa precisou sair porque o celular dela descarregou. Aí, como é que fica a questão da presença dela? Não, a gente anota o nome dela e coloca lá, tem problema não se preocupe. Ok, obrigada. Professora. Aqui no chat o repositório, o endereço do repositório que está o livro que eu falei, tá? Perfeito, muito obrigado, professora, perfeito. E aí, gente, temos perguntas, comentários? Tudo certinho? Finalizamos, então? Finalizamos essa noite de hoje, a nossa aula. Pedimos que vocês fiquem atentos no chat. A lista de frequência está lá, assim como o link do repositório que a professora disponibilizou aqui para a gente.
Eu consegui, viu, Edna? Eu cliquei aqui, para mim abriu. Não sei, realmente tava dando problema no começo, para mim não estava conseguindo abrir, não. Agora, depois que ele mandou, eu consegui no segundo. Depois dá uma olhadinha aí se está abrindo. Então, muito obrigado à professora Margarida, que se disponibilizou a estar aqui conosco nessa noite. Trouxe um diálogo assim extremamente rico, veio abrilhantar tudo aquilo que a gente vem construindo, tudo que a gente vem dialogando no nosso curso. É um curso, professora, que está no finalzinho, ele é composto por 5 módulos, ele está no 5º módulo, né? Então a gente está encerrando. A gente vai ter uma finalização desse curso agora no dia 14 de dezembro, em que os cursistas eles vão trazer para a gente relatos da experiência deles de aplicação de trabalhos que eles realizaram nas escolas durante esse período, abordando as temáticas que foram estudadas aqui no curso, voltadas para educação em direitos humanos. Então, a gente está bem feliz, a gente já tem recebido no WhatsApp alguns retornos de trabalhos que eles têm desenvolvido, fotos, as crianças lá participando, a gente está bem feliz de ver isso que a gente tem discutido aqui chegar na sala de aula, né? Nas salas de aula de ensino básico, que eu acho que isso é o que é mais importante, né? A gente fala tanto de ensino, pesquisa e extensão, sobretudo de extensão, e muitas vezes a gente fica muito preso nas discussões dentro da universidade, essas discussões não chegam, né? Elas precisam chegar. Então, a gente está bem feliz e muito grato pela sua disponibilidade essa noite aqui conosco, viu, professora? Eu que agradeço, Arthur, e desejo muito sucesso a vocês. Esse ano nós estamos num ano muito significativo, lembrando os 60 anos do golpe da ditadura militar, né, do golpe de Estado. Nós estamos acompanhando muito atônitos todas essas descobertas que a Polícia Federal tem feito sobre quanto cambaleia, né, nossa democracia. Isso é muito grave, a gente precisa estar atento a isso, porque se num Estado democrático de direito funcionando, né, nós temos tantos direitos negados, imagine em um Estado ditatorial. A reitoria da UFRN informou hoje que está no dia 6 de dezembro, né, dentro dessas comemorações, vamos dizer assim, dessas rememorações, estará entregando o diploma, né, pós-mortem, do Lucilton Ribeiro e do Emanuel Bezerra, 2 ex-alunos que foram mortos durante a ditadura militar, né, pelos seus questionamentos, pelas suas militâncias em torno da defesa da democracia. Então, com esse lembrete, eu queria desejar a vocês muito sucesso, né, e me disponibilizar para o que for necessário. Um grande abraço para vocês, vida longa à democracia brasileira, vida longa à nossa luta pelos direitos, né, e pelos direitos humanos, tá certo? Então, muito obrigada. Perfeito. Eu acho só que Edna levantou a mão, não foi, Edna? Foi sem querer, professor Arthur, eu ia bater palminhas, mas já que abriu, agradecer a participação de doutora Margarida, foi muito maravilhoso conhecer um pouco da sua história, aprender com os seus ensinamentos, e que a gente possa propagar isso, e o curso é isso, o entendimento de que juntos somos mais fortes, independente da idade, independente, a senhora iniciou dizendo, já estou quase aposentada, e está aqui na luta, na permanência, na multiplicação, né, de levar saber, educação, transformar vidas. Esse é, eu acho que, um legado que com certeza você vem deixando durante toda a sua história. Obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado, professora. Eu fui aluno dela, tá? Pronto, eu estava esperando chegar ao final para fazer inveja a vocês. Fui aluno dela na graduação. Chorem. Um orgulho. Muito obrigado, viu, professora? Muito obrigado, gente. Cauê também foi. Cauê está aqui, olha. Cauê também foi seu aluno, professora.
Que bom, gente, que bom reencontrá-los. Muito obrigado, viu? Boa noite para vocês, bom descanso. Um cheiro a todos. Tchau. Obrigado, professora. Boa noite. A gravação, professor. Acho que eu consigo.